Alô, quem tá aí? Vamos dar início, então, à nossa quarta aula da capacitação em psicodélico e terapia assistida. Bom, nessa aula a gente vai abordar as substâncias e as evidências que a gente já tem sobre o uso dessas substâncias para tratamento em saúde mental. Então, de maneira geral, vamos ver um pouquinho o que está sendo estudado para quê? O que está sendo mais usado para depressão? O que está sendo mais usado para, sei lá, dor de cabeça? Tem várias situações em que já tem estudos concluídos e ainda mais estudos em andamento, certo? E, obviamente, para onde que esses estudos estão levando a gente, né? Porque antigamente usava-se de maneira generalizada, né? Agora a gente tem focos melhores com guias específicos para cada substância, cada composição, né? Então, assim, terapia psicodélica, ela pode ser benéfica para muitas condições diversas. Isso você já vem no próprio nível de evidência que a gente está abordando, tá? Mas tem um cruzamento em que tem alguns psicodélicos que são melhores para algumas condições do que outros. E com a pesquisa clínica limitada disponível, não há muito respostas definitivas sobre o que cada pessoa deve utilizar concretamente como um melhor psicodélico ou como um melhor tratamento. Mas, pelo menos sabendo que estão esses estudos, você vai ter um guia melhor para entender até depois na psicofarmacologia o perfil de cada um deles e por que que cada um responde, às vezes de maneira melhor ou de maneira pior, para algum transtorno, para algum tipo de sofrimento em si, tá? Só que assim, décadas de evidência de pesquisa, na verdade, para gerar essa evidência que muitas vezes é um pouquinho anedótica, tá? Que indicam que a própria experiência psicodélica, independente do que ela catalisa, ela pode ter efeitos profundos e duradouros em uma pessoa, tudo bem? Então, apesar de é, a resposta terapêutica assim, guiada por um transtorno específico, pode ser que está sendo potencializado por muito mais coisa e abordado por muito mais coisa, tá bem? Entretanto, algumas substâncias elas podem não ser indicadas, tá? E aí que é interessante a gente dar uma olhadinha aqui, por exemplo, tá? Ó, de maneira geral, vamos passar a entender, ó. A gente vê psilocibina, MDMA, LSD, ketamina e eu coloquei aqui como outros, tá? A psilocibina a gente vê muito olhar para depressão, ansiedade. A ketamina a gente sabe também que é depressão. O MDMA está entrando agora na fase 3 para fase 4, tratamento para TEPT resistente, ou então ansiedade, depressão relacionado a TEPT, né? Então, primeiro vai ser estudado para TEPT, para transtorno de estresse pós-traumático, para depois começar a ser abordado em outras coisas nichadas, né? Apenas específicas, né? Então, sem ter o trauma, sem ter o TEPT envolvido, tá bom? Mas, de maneira geral, olhamos para esse sentido, tá? Mas, assim, mesmo entendendo que, e lembrando que a ketamina é a única que é legalizada e que os outros apenas estão em estudos, tá bom? Não esquece isso, tá? Então, assim, por exemplo, descobre-se que a ketamina tem propriedades viciantes, né? Que ela acaba gerando uma dependência química se você faz o uso constante, crônico, de maneira aumentada, tá? Então, assim, ela tem potencial de abuso, tá? E algumas pessoas que fazem uso crônico relatam ter problema para reduzir ou para até interromper o uso de uma ketamina, ou querer estar sempre no sonhar, sonhando, né? Aquela sensação da própria ketamina, né? Usando isso como uma fuga da realidade, usando como uma fuga daquele mundo cruel, daquele sofrimento cruel e que está sendo sempre ativo na minha vida, tá? Mas que também não é um grande problema porque o uso médico da ketamina, ele é muito controlado, né? Não é qualquer pessoa que consegue comprar, nem mesmo prescrever, né? Inclusive, para fazer uma prescrição, até a gente não consegue nem quase uma farmácia de manipulação para fazer uma prescrição de ketamina sublingual, uma pastilhinha, né? Nos Estados Unidos a gente já consegue mais isso. Aqui no Brasil tem uma legislação diferente. E para fazer o uso da ketamina, ou teria que ser o Spravato, que é aquele do nariz, ou de fato comprar a própria ketamina e fazer em uso intra-hospitalar, né? Na verdade, clínicas de maneira geral, tá? Mas ele é um uso muito mais controlado, porque a clínica tem que fazer a compra com alvará sanitário, tudo bonitinho, né? Até, se eu não me engano, faz um ano mais ou menos, em 2022, a ketamina
passou a ser essa receitinha azul. Antigamente era a receita C1, que era a receita controlada. Então, ela ficou ainda mais difícil acesso com essa receita azul, né? A receita B de pedido, que é muito mais controlada do que a C1, que é aquela branquinha tradicional dos antidepressivos, tá? Então, a clínica tem que ter autorização da vigilância sanitária para poder também fazer a compra, tá? Então, só para vocês verem que, mesmo com o potencial de risco, também tem potencial de abuso, também tem alguns limites que dificultam a própria utilização como tratamento. E até uma coisa de maneira negativa, porque acaba limitando um pouquinho, mas de maneira positiva, porque a gente ainda está em estudo de muita coisa, está organizando, e ela tem potencial abusivo. Então, é excelente que a gente se mantenha assim, até tomar sequências, protocolos, de maneira melhor consolidado por profissionais competentes, tá? Então, assim, esse potencial aditivo da ketamina, ele pode tomar, né, tornar outros psicodélicos, como por exemplo a psilocibina, uma opção melhor para alguém que tem um transtorno por polissubstâncias, por exemplo, um usuário de cocaína, aquela pessoa que configura um quadro de junkie, né, que seria aquele, bem entre aspas aqui, tá, o viciadinho, né, que é o junkie mesmo, que a gente fala para fora, que tem esse termo em inglês, né. Outro exemplo, é que uma intensa experiência psicodélica sem o apoio direto durante a própria experiência, né, como algumas vezes a gente vê na ayahuasca, ela pode ser retraumatizante, inclusive bem retraumatizante, uma pessoa que está lidando com um TEPT, com estresse pós-traumático, uma pessoa que tem um histórico de bipolaridade, esquizofrenia, né, uma pessoa também com pouco recurso interno para lidar com aquela experiência de pico, tá? Então, a gente tem vários ensaios clínicos que já investigam essas substâncias específicas para algumas condições, como, por exemplo, o que eu mencionei para você, o MDMA para TEPT, a psilocibina para ansiedade, depressão, e outras pessoas mesmo com outros diagnósticos, como bipolaridade, devem realmente permanecer com um pouco mais de cautela, tá, quando se trata desses psicodélicos. Mas eu não vejo como uma contraindicação absoluta em terapia assistida, mas com certeza é uma contraindicação para não assistência, tá? Para vou tomar sozinho para fazer uma experiência de psilocibina. Então, vou pegar aqui a ketamina que foi prescrita lá pelo médico dos Estados Unidos para tomar sublingual e eu só tomar ali as baguinhas, segurar e ter a minha experiência lá. A terapia assistida, ela é muito importante, tá? E vocês vão ver eu falar isso todo o nosso curso, toda a nossa capacitação. Tudo bem? Olhando então para essas evidências aqui que a gente trouxe, tá? Então, assim, a psilocibina, ela já está bem consolidada com vários estudos, tá, sobre depressão, ansiedade em paciente com risco de câncer, sobre transtorno por uso de substância, sobre só depressão e ansiedade simples mesmo, né, sem de fato ter o câncer, o risco de vida, né? Depressão sem tratamento também já temos estudos, transtorno por uso de álcool, tá? Tem até um estudo bem bacana, que eu até coloquei ali debaixo do Cefaleia em Salvos, que eu já vou falar sobre, que é o aumento da relação com a natureza, tá? Tem alguns estudos mostrando que a psilocibina ela pode ter um impacto significantemente benéfico na saúde mental por aumentar essa relação com a natureza, né? E isso é interessante, né? Ver que quanto mais a gente sai da selva de pedra, mais o contato interior, mais a saúde mental melhora também, né? E sobre a própria cefaleia em salvas, né? A dor de cabeça, eu coloquei bem entre aspas ali, bem entre aspas não, coloquei um asterisco ali, porque para algumas pessoas a psilocibina pode causar dor de cabeça, pode causar cefaleia. E também já tem, ao mesmo tempo, estudos para investigar a resposta terapêutica positiva, então o tratamento de um tipo de cefaleia, de um tipo de dor de cabeça que a gente chama de cefaleia em salvos. Então, mesmo uma coisa que pode dar dor de cabeça, ela também está tratando uma dor de cabeça, né? Interessante, né? Então, assim, é até bem controverso isso, né? Já que doses altas podem gerar dor de cabeça e enjoo, né? E doses mais baixas pode causar um efeito transitório em melhora e acabar sumindo a dor de cabeça, mas depois podendo voltar, né? Não é uma coisa tão definitiva, a não ser que essa dor de cabeça seja realmente componente muito maior
transtorno, de um conflito emocional não resolvido, vamos colocar dessa forma, tá? Enfim, vamos adiante aqui. O MDMA, tá? O MDMA já está fase 3, fase 4 dos tratamentos de muita coisa relacionada ao TEPT, tá? Então, desde transtorno de estresse pós-traumático resistente, transtorno de estresse pós-traumático associado à ansiedade, tá? Mas, além disso, também tem alguns estudos mostrando sobre o uso na terapia de casal, no transtorno alimentar, tá? Mas, assim, até mesmo ansiedade social e autismo, tá? Só que é bom entender que a maioria dos estudos ainda que estão avançando muito rápido são esses relacionados ao TEPT, ao transtorno do estresse pós-traumático. Tudo bem? Tá. Sobre o LSD, né? Sobre a dietilamida do ácido lisérgico, o que a gente mais tem, ele não é tão utilizado para estudo agora, já que o próprio MDMA ele é muito mais potente, né? E depois vocês vão entender um pouquinho as diferenças, mas a gente sabe que tem estudo já, que já foi concluído, inclusive, para ansiedade em doença terminal, né, com câncer, para transtorno por uso de álcool, e novamente aqui, ó, cefaleia, dor de cabeça. A ketamina, que é um dos meus xodózinhos, né, porque é o único que a gente pode usar já, transtorno depressivo maior é excelente. Vamos falar que a cada 30, ó, uma depressão refratária, ela é em torno de 30%. Então, 30% das depressões não tem resposta ao antidepressivo. Dentro dessas 30% não trata também com ketamina, certo? Só que os outros 70% de uma depressão, dessa depressão refratária, é tratado muito bem com ketamina. Então, tem alguns lugares ali que faz até a gente questionar se trabalhar com serotonina, né, foi a resposta para essas depressões, ou se, na verdade, mesmo mexendo só com glutamato, tipo a ketamina, não responderia também, né? Questionamentos. Então, assim, o próprio transtorno por uso de substância, eu acho que muito importante colocar assim, né? A gente falou que a ketamina ela tem potencial abusivo, só que ao mesmo tempo ela também trata uso de substância, ela trata abuso de cocaína, abuso de álcool, né, abuso de cigarro, ela trata um monte de abusos de substância, mesmo ela sendo um remédio com potencial abusivo. Olha que curioso, né? Por quê? Porque muitas vezes não é no corpo a questão. Às vezes a questão psicológica ali, a gente consegue fazer um reset, né? Eu lembro que eu falei do desbloqueio emocional e somado ao desbloqueio químico, a gente tem uma resposta bem favorável, tá? Mas é importante ver que dor crônica também responde muito bem à ketamina, já que ela mexe com opioide, e também bipolaridade e toque. Toque tem uma resposta, assim, fenomenal, é muito bacana, tá? Eu mesmo tenho alguns pacientes que já estão de alta agora, mas que trataram toque com a ketamina, tá? E tem outros bipolares. Ah, mas eu vou usar um psicodélico que vai fazer uma virada, mano. Calma lá. A ketamina, vocês vão ver que ela mexe com glutamato, diferente dos outros psicodélicos que mexem muito mais com serotonina, predominantemente. Então, o potencial de fazer uma virada maníaca com a ketamina é muito menor, porque é muito diferente esse efeito, né? Fora que modular glutamato e GABA vai modular ali sensibilidade, afeto, vontade, diminuir desejo, né? Então, são só movimentos contrários ao movimento da virada maníaca, tá? Lembrar que, além desses 4 principais, né? Eu gosto até de colocar os 3 principais, como psilocibina, MDMA e ketamina, tá? LSD é interessante, mas não vou colocar como uma prioridade do trabalho com psicodélicos atualmente, tá? E dentro do outro a gente tem ali, né, ibogaína, ayahuasca, mescalina. Lembrando que a ayahuasca ela não tem fins de tratamento e a ibogaína tem que ter muita cautela. Acho que eu falei para vocês 1 ou 2 aulas atrás sobre isso, tá? Então, vamos ficar de olho sempre nesses daí, né? Porque eles não têm o uso clínico, né? O uso clínico comprovado, até por conta de dose e tal, e por muito mais difícil controle a relação terapêutica deles. Mas nós vamos falar sobre eles especificamente na aula de compostos. Tá? Para finalizar, então, repara a quantidade de evidência, de estudo já concluído e de outros ainda muitos que estão em andamento, estão em fase avançada, principalmente os do MDMA. Tá? E a intenção desses estudos também é essa busca de protocolo, de uma nova abordagem para a cura emocional. Agora que você pegou um pouquinho desse quadro geral do psicodélico, a gente vai um pouco mais a fundo, tá? A gente vai entrar em cada um deles. Então, próxima aula, vamos abordar sobre os compostos psicodélicos. Te vejo lá.